Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, a nossa quinta aula, nossa aula 5, no dia 7 de abril. Então, desejo a vocês muita saúde, né? Sempre nessa esperança de que todos estejam bem com suas famílias, se protegendo e se cuidando. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Educação Física, abordando um tema muito especial. Vocês devem estar percebendo aí pelas imagens que é um tema muito especial e é um tema muito significativo e muito importante. Já que nós estamos falando de esporte, abordando conceitos de esporte, benefícios do esporte, vimos lá os esportes de campo ou taco e vivenciamos um pouquinho do golfe, né? Eu estou trazendo hoje uma proposta para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre os esportes adaptados, certo? Então, conhecer um pouquinho mais sobre a história dos esportes adaptados, características dos esportes adaptados, sendo que nós temos hoje os Jogos Paralímpicos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que eu acho que é o maior evento, né, que envolve esportes adaptados, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Bom, então primeiro, o que são os esportes adaptados? Nós vamos conceituar um pouquinho os esportes adaptados. Primeiro, quem são as pessoas que praticam os esportes adaptados? As pessoas que praticam os esportes adaptados são pessoas com necessidades especiais, certo? Então, são pessoas que, além de ter essa dificuldade, né, por ter uma deficiência, elas precisam superar essas dificuldades diárias e enfrentam ainda a exclusão e uma visão errada de que elas são pessoas improdutivas, de que elas não são capazes de se envolver ou ter condições de realizar uma atividade esportiva, por exemplo. E é uma visão errada. E como exemplo disso, a gente tem aí o melhor jogador de futebol do mundo, né, de futebol para cegos, é um brasileiro, se chama Ricardinho. Então, ele faz e tem uma habilidade que muitas pessoas que têm a capacidade da visão não conseguem, né, ter a condução, as habilidades técnicas que ele possui. Então, são pessoas sim que possuem muita capacidade de produtividade. A realidade de grande parte dessas pessoas no Brasil e no mundo, eles têm poucas oportunidades para se envolverem, né, com atividades esportivas. Sendo que a gente percebe isso no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, que nem mesmo para se deslocar dentro da cidade, dentro do seu bairro, eles têm essas condições. Quantas ruas nós temos com acesso e adaptação para cadeirante, para deficiente visual, né? Então, nós temos uma dificuldade enorme no nosso país, né, em organizarmos e dar a essas pessoas esse direito de ir e vir com autonomia, né, de que uma pessoa possa se deslocar com tranquilidade e segurança. E imagina então se a gente ampliar isso para as práticas esportivas, né, para espaços de lazer. Qual o espaço que nós temos na nossa cidade que proporciona, por exemplo, a um cadeirante ir a um local, uma praça, né, que tenha brinquedos, que tenha um espaço interativo, que ele possa se envolver com aquele espaço e desfrutar daquele espaço. E aí é um exemplo só. Então imagina um local que ele possa praticar esportes, muito menos, né? Então, por isso eu acho que é importante a gente abordar o assunto, né, para que a gente possa ter mais conhecimento, né, sobre esse assunto de esportes adaptados. A prática da atividade física ou esportiva para as pessoas que possuem uma deficiência, independente da deficiência que possua, pode ser ela visual, auditiva, mental ou até mesmo física, né, ela, além de trazer todos aqueles benefícios, a prática dessa atividade física, além de trazer todos aqueles benefícios que a gente já viu que o esporte traz, certo? Ele promove uma coisa que é muito importante, que é a integração desse indivíduo com a sociedade, a integração social dele, né?
porque é muito natural essas pessoas se sentirem e são muitas vezes excluídas, né, desse espaço social. Então, além disso, além do esporte trazer todos aqueles benefícios, da melhora da concentração, né, e tudo mais, traz a essas pessoas um sentimento de poder, de capacitação, de capacidade, né, de produtividade, e isso devolve a elas um pouco daquele pedacinho, né, da interação social que ela perdeu ao desenvolver essa deficiência. Ok? Então, os esportes adaptados. A escolha de uma modalidade esportiva por uma pessoa que possui a necessidade de desenvolver a prática de um esporte adaptado pode depender de vários fatores. Primeiro, das oportunidades. O lugar que ele mora, né? O tipo de deficiência que ele desenvolveu ou possui, né? Se tem essa possibilidade, a condição socioeconômica, né? A gente sabe que, infelizmente, nem tudo se consegue através do meio público, né? Muitas coisas têm que ser através do meio privado, onde deve ser pago, das limitações e potencialidades que essa deficiência impõe ao indivíduo, à pessoa, das preferências esportivas. Daqui a pouco é uma pessoa que não tem, né, muito vínculo com a prática esportiva, daqui a pouco é uma pessoa que tem preferências por modalidades mais específicas, tá? Facilidade nos meios de locomoção e transporte, isso que eu vinha falando, né? Será que a nossa cidade ela tem essa condição de proporcionar essa possibilidade de deslocamento das pessoas que possuem alguma deficiência, né? Dos materiais e locais adequados, né? Esse esporte exige algum material específico, né? Tem que ter algum local adequado, tá? Do estímulo e do respaldo da família, porque muitas vezes a família, na angústia, na ânsia, né, de proteger, acaba desestimulando a pessoa a desenvolver a mortalidade, né, por uma questão de medo, de receio, por vários fatores, né, até mesmo às vezes o receio de que a pessoa possa se frustrar mais ainda naquela prática esportiva, e é muito pelo contrário, tá? De ter profissionais preparados para atender essa pessoa, dar a ela todo o suporte, dar a ela toda a condição para que ela possa desenvolver a modalidade com segurança e eficiência, e outros fatores também que podem e influenciam na escolha da modalidade. Tá? Então vocês veem que não é tão simples como pode ser para a gente. Eu vou desenvolver a prática da natação, eu vou ali na escola de natação, me matriculo e estou fazendo. As pessoas que possuem a necessidade de desenvolver a prática do esporte adaptado, são vários os fatores que influenciam nessa decisão. Quais são os benefícios, então, que as pessoas que possuem deficiência adquirem e desenvolvem ao praticar uma modalidade esportiva? Melhoria e desenvolvimento da sua autoestima e autovalorização e autoimagem. Isso é fundamental, é essencial. Por quê? Porque essas pessoas passaram por um trauma muito forte, muito grande. Então, a superação disso se dá através do auxílio da prática esportiva. Então, quando essa pessoa consegue melhorar a sua autoestima, né, ela se torna uma pessoa mais positiva, propositiva, e isso auxilia bastante. O estímulo à independência e à autonomia. Então, ter autonomia para se deslocar, para fazer as atividades diárias. Quando a pessoa adquire a confiança, ela automaticamente vai se tornar uma pessoa mais autônoma, porque ela não tem medo, né, de realizar suas atividades. A socialização com outros grupos, então é um dos benefícios que o esporte traz para as pessoas que desenvolvem a prática de um esporte adaptado. Então ela socializa com outras pessoas e isso vai dando a ela os benefícios da socialização, da interação social. A experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitação, que é uma coisa muito natural na prática esportiva. Ele mostra coisas que eu imaginava que eu não seria capaz de fazer e eu acabo me superando e vencendo,
mas ao mesmo tempo ele mostra que às vezes eu tenho limitações. Mesmo eu não tendo uma deficiência, né, eu tenho minha limitação, eu tenho um limite até onde eu consigo ir naquela prática esportiva, mas eu tenho as minhas potencialidades, tenho aqueles pontos que são os pontos fortes, né? A vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração. Então, quando essa pessoa pratica uma modalidade esportiva, ela ganha essa vivência, né, de superar situações de frustração. Ela aprende, ela ganha força ao fazer isso, né? O esporte dá a ela essa condição. Melhoria das condições organofuncional, né, do aparelho circulatório, aparelho digestivo, respiratório. Então, todo o corpo vai ganhando benefícios, né, com a prática da modalidade esportiva, e para essas pessoas, mais importante ainda, né? Melhoria na força e na resistência muscular, então também é muito importante, né? Imagina uma pessoa que tem deficiência física, ela não tem um membro, não tem o braço, e ela tem que fazer tudo com um braço só, né? Então isso é muito importante, né? Desde a postura até a manipulação de objetos, sustentação de objetos, ganho de velocidade, né? Para aqueles que possuem a possibilidade de deslocamento sem, por exemplo, o uso da cadeira de roda, aprimoramento da coordenação motora, né, na manipulação de objetos, né, até mesmo para desenvolver o seu trabalho, né, melhora a condição laboral dessas pessoas, melhora no equilíbrio estático e dinâmico, então são pessoas que ganham um equilíbrio melhor, conquistam essa condição de estar mais equilibradas, né, e isso evita quedas, que é muito importante. A possibilidade de acesso à prática do esporte como lazer, reabilitação e competição é fundamental, né? Ter acesso a essa prática esportiva. Prevenção de deficiências secundárias, então a pessoa desenvolveu ou nasceu, né, com uma deficiência e pelo sedentarismo, pela inatividade, ela pode desenvolver outras deficiências, e o esporte ajuda a manter esse indivíduo ativo e inibe o surgimento dessas deficiências secundárias. Promover e encorajar o movimento, né? Fazer com que não sejam pessoas sedentárias. A gente sabe os riscos do sedentarismo. Motivação para atividades futuras, até mesmo trabalho, né? Participação de projetos, enfim. Manutenção e promoção da saúde e condição física, que é essencial. Então, olha quantos benefícios, né, traz. Desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais para atividades da vida diária, talvez essa seja a mais importante, né? A pessoa vai ser um atleta de alto rendimento? Não, mas vai trazer, se quiser ser, tudo bem, mas vai trazer benefícios para a realização de atividades da vida diária, como ir ao supermercado, tomar um banho, né? Fazer sua refeição. Desenvolvimento das capacidades de resolução de problemas, né? Saber enfrentar, se posicionar, tomar decisão, autonomia, né? Bom, depois de abordar todos esses benefícios que o esporte traz para as pessoas que necessitam da prática de um esporte adaptado, eu quero trazer para vocês um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos, Paraolímpicos, na verdade, que é o evento que caracteriza bem, né, que é o maior evento, né, de esportes adaptados do mundo. Então, em 1948, Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesões na medula espinhal. Então, ele organizou essa competição esportiva e foi o primeiro movimento de esportes adaptados no mundo, né? Esse evento foi realizado na Inglaterra e 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional. Então já não era mais só um país, já começou a ter a participação de outros países e começou a dar um volume maior a esses Jogos. Isso fez com que os Jogos no estilo olímpico para atletas deficientes fossem organizados pela primeira vez em Roma. Então, em Roma, em 1960, foi a primeira organização de Jogos
no estilo olímpico, tá? Lá em Roma em 1960. Depois, em Toronto, 16 anos depois, tá? Foram adicionados na competição outros grupos de pessoas com deficiência. Então, foram agregando mais, incluindo mais grupos de pessoas com deficiência, tornando o evento cada vez maior e mais amplo. Naquele mesmo ano de 1976, aí já na Suécia, organizou os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno. Então nós temos os Jogos, só para vocês entenderem, os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. Da mesma forma, nós temos os Jogos Paralímpicos de Inverno e os Jogos Paralímpicos de Verão. Geralmente os de inverno, né, são os esportes praticados na neve, né? Eu acho que isso é muito claro. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, o ano passado nós éramos para ter tido a realização dos Jogos Olímpicos e foi adiado devido à pandemia. Sucessivamente, nós teríamos nesse mesmo ano a realização dos Jogos Paralímpicos. Então, desde os Jogos de Seul em 88, também têm sido sediados no mesmo lugar. Então, onde acontecem os Jogos Olímpicos, acontecem os Jogos Paralímpicos. Quais são as modalidades adaptadas, então? Nós temos modalidades adaptadas para pessoas com deficiência visual. E aí nós temos várias modalidades, como futebol de 5, goalball, atletismo, natação, judô, ciclismo, hipismo, halterofilismo e esportes de inverno. Depois nós temos modalidades adaptadas para pessoas com deficiência intelectual. Aí tem atletismo, natação, tênis de mesa, entre outros. Depois nós temos modalidades adaptadas para pessoas com deficiência física, bocha, corrida para cadeirantes, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado, vôlei para amputados, arco e flecha, atletismo, esgrima em cadeira de rodas, ciclismo, futebol para amputados e pessoas com paralisia cerebral, hipismo, halterofilismo, natação, iatismo, rugby, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e modalidades de inverno. Depois nós temos modalidades adaptadas para pessoas com deficiência auditiva. Tem o atletismo, o handebol, o basquete, o futebol, natação, vôlei, entre outros. As pessoas com deficiência auditiva podem participar de muitas modalidades, né? Até porque eles têm as suas características físicas, né? Que não são incompatíveis com a maior parte dos esportes, então ele dá a eles essa condição de participar de várias modalidades. Além dessas modalidades, outras, né, são equitação, tênis de quadra, tiro, arco, vela e motor. Bom, agora nós chegamos na parte da atividade devolutiva. Para a realização das atividades devolutivas, vocês vão precisar do auxílio de uma outra pessoa da família de vocês. Okay? Então escolha uma pessoa que possa estar fazendo a atividade junto de vocês. Primeira coisa, vocês vão vendar os olhos e solicitar para uma pessoa conduzir vocês pela casa de vocês, pela casa, pelo pátio, apresentando para vocês os espaços, dizendo, olha, né, vocês com os olhos vendados, essa pessoa vai estar guiando vocês, dizendo, agora nós estamos em tal lugar da casa, vai poder tocar nos objetos, conhecer o espaço, sem espiar nada, não pode estar vendo nada. Depois, número 2, ficar distante com os olhos vendados, você deve se deslocar até a outra pessoa. Então vai ficar a pessoa num lugar e vocês no outro, distantes uma da outra. Essa pessoa vai ficar te chamando pelo nome ou batendo palmas para sinalizar o local. E tu vai ter que te deslocar até onde essa pessoa está. Somente ouvindo ela te chamar ou o som das palmas. Depois, vocês vão pegar 3 bolinhas, podendo serem bolinhas de papel, e vão ficar distante a 2 metros de uma lata, de uma lixeira, de um balde, e vocês vão tentar arremessar as bolinhas dentro da lixeira com os olhos vendados. A outra pessoa, ela vai ficar posicionada atrás da lixeira, certo? E ela também vai poder te orientar onde está a lixeira
batendo palma, né, ou através da fala. Então, são essas 3 atividades que tem que fazer. Feitas as atividades, vocês vão registrar no caderno como vocês se sentiram, as dificuldades que vocês encontraram e a percepção de vocês sobre o assunto, e se a percepção de vocês sobre o assunto era a mesma que vocês tinham antes de conhecer um pouco mais sobre os esportes adaptados, ou se essa percepção se mudou, ou se ela permaneceu a mesma após vocês realizarem a atividade. Então eu aguardo o retorno de vocês, qualquer dúvida eu fico à disposição lá no privado, mandem as suas dúvidas, participem da aula, realizem as atividades e nós vamos encerrando por aqui. Então desejando a vocês muita saúde, um abraço e até